Oi gente, meu nome é Kathleen e hoje eu vim aqui falar sobre Halo. Nesse vídeo eu vou falar sobre o episódio 1, 2 e 3 da segunda temporada. Esse vídeo vai ser aí o que eu achei desses 3 episódios, a minha análise, e esse vídeo vai ter spoilers, então assiste primeiro os 3 primeiros episódios pra depois você vir assistir esse vídeo na íntegra. E eu também quero saber a sua opinião sobre os episódios, tá? Então não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou também. Se você não lembra nada que rolou na primeira temporada, eu tenho um resumão muito completo que pode te ajudar, vou deixar aqui nos cards. E eu tenho que te avisar também que na próxima segunda-feira terá uma live muito legal aqui no canal com o Paulo da Central Halo Brasil, onde nós vamos falar sobre esse começo de temporada, o que a gente achou, o que a gente espera. Enfim, vai ser um bate-papo muito bacana, vou deixar já salvo aqui nos cards, você pode assistir ao vivo e comentar lá com a gente. E caso você esteja vendo esse vídeo no futuro, não tem problema, porque a live vai ficar salva no canal também. E pra começar, a gente tem que falar sobre as novidades da temporada, né? Primeiro que a história aqui na segunda temporada começa 6 meses depois dos acontecimentos da primeira temporada, então é normal a gente sentir uma diferença aí no que tá rolando. A gente logo vai descobrir que a Cortana foi removida da cabeça do John, né? Que era uma questão do final da primeira temporada, e ele aparentemente está bem, apesar dele estar um pouco distante, sentindo que falta alguma coisa nele. Outra coisa importante aqui é que a Reese e o Vennec, os outros membros ali do Silver Team, também removeram os seus grânulos, ou seja, aqueles reguladores emocionais, e agora eles têm sentimentos, eles sentem as coisas, e isso é muito importante pra temporada. E por falar no Silver Team, existe uma situação complicada aqui, porque já faz meses que eles só atuam em missões de evacuação. Eles sentem falta de missões de combate mesmo, mas por conta do John tá meio estranho, eles estão sendo enviados só pra evacuação. E o que a gente vai descobrir aqui é que os Covenants já atacaram vários planetas e já envidraçaram muitos planetas, incluindo Madrigal, que agora se foi. Então nós não teremos mais cenas acontecendo em Madrigal, porque esse planeta não existe. Os Covenants estão vindo com tudo, envidraçando cada vez mais planetas, e o Silver Team é enviado para evacuar esses lugares, que é o que a gente vai ver eles fazendo aqui na primeira cena da temporada. As coisas também estão diferentes na UNSC. A gente vai descobrir que a Almirante Parangoski foi demitida, foi culpada por tudo que aconteceu lá com a Halsey, e agora quem está no controle da UNSC é a ONI, que colocou o James Ackerson como líder e substituto da Halsey. O Jacob ainda está presente, mas a Miranda não deu as caras ainda nessa temporada, então a gente não sabe aí se a atriz vai ou não voltar para esse ano. E como eu falei, a primeira cena da temporada é uma dessas missões de evacuação, e aqui vai rolar uma coisa super estranha, porque quando o Master Chief vai até o relé de comunicação para tirar os fuzileiros que estavam ali, ele se depara com muitos soldados de elite dos Covenants. E se ele lutasse, ele provavelmente perderia, mas isso nem foi necessário, porque os Covenants desistiram de lutar com ele e começaram a envidraçar o planeta. Nesse caos todo, o Chief vai salvar a Cabo Pérez, mas todos os outros acabam morrendo. Depois do que John viu e ouviu ali, inclusive ele vai ver a Maquia, que como uma visão, né, já que ela tinha morrido na outra temporada, nada tira da cabeça dele que os Covenants estão se preparando para fazer alguma coisa maior, que estão fazendo algum tipo de treinamento, já que eles chegaram no relé de comunicação, ficaram ali antes de envidraçar o planeta. Mas quando ele conta isso pro Ackerson, ele ignora e fala que o John tá alucinando por causa dos procedimentos cruéis que ele passou com a Halsey no passado. E aqui um ponto importante é o Cobalt Team, que é um outro esquadrão de Spartans. Esses ainda têm os seus grânulos, que foram enviados para um relé de comunicação, um outro relé que estava apresentando problemas, mas nunca retornaram. Isso vai deixar o John muito mais revoltado, porque o Ackerson mandou o time para uma armadilha, sendo que o John já tinha avisado que os Covenants provavelmente já estariam lá. Depois, no terceiro episódio, a gente vai ver que o Cobalt Team foi todo morto por bombas de plasma, então realmente aquele perigo era real, mas o John ainda não teve acesso a essa última informação. E depois de infringir as regras, tentando fazer o que ele acha que é certo, ele vai ser dispensado pelo Jacob. E aqui a gente vai ver que o John sente muita falta da Cortana. Ele chega a falar nesses episódios que ele sente que há coisas na sua mente que não pertencem a ele, mas que pode ser fragmentos do que já foi dela, mas que por algum motivo se integrou ali com a mente dele. Enfim, ele tá sofrendo bastante com a falta dela e ele tenta de toda forma conseguir um aliado. Esse aliado seria a Cortana, né? Mas ela não existe mais aqui na mente dele.
Ele vai falar com a Parangosky, que não é mais almirante, mas que fala que quer ajudar ele mesmo por fora, mas a gente logo vai descobrir que ela não é aquela ajuda que ele tava procurando. E agora a gente tem que falar sobre a Rubble, que parece que vai ser um nicho bem importante aqui nessa temporada. Depois que os planetas começaram a ser envidraçados, muitas pessoas sobreviveram, né, apesar da maioria ter morrido, mas elas precisam de lar e não tem lugar para elas. E isso abriu uma oportunidade para que os piratas fizessem escravos. A gente vai ver que essas pessoas desabrigadas vão até os piratas na Rubble para pedir socorro, e o máximo que elas conseguem é um acordo de trabalho escravo por 2 anos em troca de lar e comida. Essas pessoas são marcadas com identificadores e rastreadores e são tratadas como animais, no pior sentido que isso existe, né? Ou então coisas, são tratadas como realmente posses daqueles seus donos. E uma dessas pessoas é a Quan. Eu falei que Madrigal foi destruída, mas ela sobreviveu e está aqui na Rubble. A Quan vai se libertar do seu dono, vai matá-lo e vai ficar livre, mesmo que escondida ainda. E uma personagem que tá em alta nesse retorno da temporada é a Laera, a esposa do Soren. No começo aqui, ela vai alertar ele que os seus subordinatos não tem mais medo dele, que a coisa pode estar virando e que ele tinha que fazer alguma coisa. Claro que ele não vai dar ouvidos a ela, e quando um jovem aparece falando que sabe a localização da Halsey, que tá desaparecida desde a outra temporada, né, ele deixa sua sede de vingança falar mais alto, parte uma jornada pra encontrá-la e acaba traído e preso. E a gente vai descobrir pela Quan que os funcionários do Soren de fato foram comprados e estão contra a sua família. Então a Quan vai ajudar a Laera e o Kessler, né, o filho do casal, a escaparem. A gente vai ver que o grupo se dividiu aqui, o Kessler foi sozinho e as duas estão lá. Vamos ver como é que isso vai continuar nos próximos episódios. Já o Soren foi capturado e levado de volta para Reach, onde ele deveria receber uma baita punição por traição, né, já que ele era um Spartan e escapou do sistema anos atrás. Mas a gente logo vai ver que ele provavelmente não vai ser punido, e eu já vou explicar porquê, mas vamos continuar aqui na ordem dos fatos. E eu comentei sobre a doutora Halsey, né? A gente vai descobrir aqui que ela não está desaparecida de fato, ela tá sendo mantida em cativeiro pelo Ackerson em segredo, então ela tá ali em Reach, debaixo do nariz de todo mundo, mas ninguém sabe que ela está ali. Ele também aprisionou a Cortana, que agora trabalha apenas para ele em pequenos cálculos, pequenas previsões. E nós temos que falar sobre a mudança de aparência da Cortana nessa nova temporada. Gente, ela tá totalmente diferente aqui, muita gente se assustou, pensou, nossa, o que aconteceu, né? E assim, a série não dá nenhuma explicação, assim, na história do porquê que ela tá diferente. Mas em uma entrevista ao Radio Times, o Pablo Schreiber fala que a Cortana muda de visual no jogo, então isso não deveria ser muito diferente pra gente aqui na série, e que isso também pode acontecer por causa da mudança de showrunner, né? Que nessa temporada, nessa nova temporada, a gente tem toda uma mudança de perspectiva, né? Foi trocado o showrunner e várias decisões foram feitas para que a série tivesse uma recepção melhor aí dos fãs. Então isso pode ser uma das coisas. E sobre o cativeiro da Halsey, a gente vai descobrir aqui que ela e o Ackerson possuem sim as suas desavenças no passado. A gente vai descobrir que a Julia, que é a irmã do Ackerson, né, já falecida, ela morreu depois do processo de aumento. Então ela estava entre as crianças que participavam ali do projeto Spartan. Inclusive, essa questão do aumento, ela vai ser trazida mais vezes nesses 3 episódios. Parece que é um ponto que a temporada vai querer desenvolver, né? A gente já viu muito na temporada passada essa questão da crueldade com os jovens, ali, com as crianças que foram escolhidas para ser Espartas, mas parece que essa segunda temporada vai se aprofundar um pouquinho mais, só que agora não no Jon, né? Agora nos outros Spartans. Mas o que importa aqui, gente, é que no final desse 3º episódio, o Ackerson vai colocar o Soren dentro desse local do cativeiro da Halsey. Então, sim, o Soren foi preso, ele foi colocado ali porque o Ackerson imagina que ele a mataria, né, de forma cruel, de forma lenta, enfim, por tudo que ela fez com ele. E é óbvio que ela tá morrendo de medo, né, porque ela sabe o que ela fez. Mas eu acho que ninguém vai se matar, não, porque como a gente viu no final do 3º episódio, né, pulando aqui um pouco as etapas, começou o ataque Covenant em Reach. Então eu acho que eles vão ter que se salvar ali, vão ter que dar um jeito de sobreviver. Então eu não acho que vai rolar aquilo que o Ackerson estava esperando dessa interação do Soren com a Halsey. E isso é bom pro Soren também, que provavelmente não vai ser punido, porque nessa invasão toda ele deve acabar escapando, ou morrendo, ou então escapando com vida e voltando à sua antiga vida. Então o melhor momento para ele ser capturado, de fato, foi esse. E como eu falei, né, aquela questão do aumento é um tópico que vem sendo falado nesses 3 episódios, né, e a gente vai ver isso bastante através do núcleo da Rhys. Como eu falei no começo, o Jon colocou na cabeça que os Covenants vão atacar o Reach, e com razão, né, e aí ele começa a treinar muito o Silver Team, a apertar mesmo eles ali pra eles serem melhores, pra eles conseguirem lutar. E isso vai ser muito ruim pra Rhys, ela vai ganhar
ganhar atenção aqui nessa temporada, porque o ferimento que ela sofreu lá no final da primeira temporada, né, com a granada de plasma, foi um ferimento muito grave. Por fora, ele tá cicatrizado, mas ela ainda sente muita dor e isso tá atrapalhando o seu desempenho. E é aqui que vai entrar um novo personagem que eu gostei muito, que é o Louis 036, que é interpretado pelo Marvin Jones III, que é o ator que também fez Raio Negro, né, a série da DC, e eu gosto muito desse ator e eu gostei muito do papel dele aqui também. Ele é um ex-Spartan, né, então quando ele passou pelo aumento, ele acabou ficando cego. Foi um dos efeitos colaterais, né, a gente vai ver aqui que vários Spartans tiveram problemas, muitos morreram, enfim, e o Louis teve esse problema. E agora que ele é cego, ele obviamente não funciona mais pra combate, mas ele se encontrou em outras áreas, né, ele tem outras coisas pra fazer, e é isso que ele tenta trazer pra Reese, que ela não precisa ser necessariamente uma Spartan, ela pode fazer outras coisas. E a Reese tá aberta a essas possibilidades, então parece um tópico que ainda vai ser discutido nessa temporada. E como eu falei, os Covenants estão em Reach, assim como o Jon tinha previsto, então isso de fato aconteceu. E a gente tinha visto o Ackerson fazendo cálculos ali com a Cortana, né, cálculos secretos que só ele sabia, provavelmente era disso, então ele tava calculando a probabilidade de Reach ser salva, né, e tipo, quase não tinha nenhuma probabilidade, então ele planejou a sua fuga em segredo, sem avisar os cidadãos, sem avisar ninguém, sem avisar a imprensa, nada, ele simplesmente fugiu como um verdadeiro covarde. E o Jacob, quando descobre, né, tudo o que tá acontecendo e o Ackerson o convida para fugir com ele fica louco da vida, porque como que o Ackerson pode fazer uma coisa dessa, né, manter tudo isso em segredo? Se ele tivesse avisado todo mundo teria se salvado, ou uma grande quantidade de pessoas, mas ele não o fez. E o Jacob não vai aceitar essa fuga silenciosa, então provavelmente no próximo episódio a gente deve ver o Jacob lutando aí, enfim, né, tentando fugir, ajudando pessoas, sei lá, ele sempre teve um papel mais nobre na série, então pode ser que ele mostre esse seu lado no próximo episódio. E nós temos que falar sobre a relação entre o Jon, a Cabo Pérez e a Quan, que são 3 pessoas que presenciaram a invasão dos Covenants, a Quan lá em Madrigal, né, e o Jon e a Pérez lá na missão de evacuação. Gente, essas 3 personagens, eles não conseguem parar de ouvir os sons dos Covenants na sua mente, e eles têm meio que um tique nervoso aí com o dedo indicador, que eles ficam batucando ali no mesmo ritmo, na mesma frequência do som dos Covenants. Então, assim, o que será que esses aliens fizeram com a mente deles? Será que esses 3, em especial, vão ter alguma função nessa temporada, nesse combate aos Covenants? Bom, enfim, mas aqui a gente vê a Quan, né, com outra função aí narrativa, talvez ela seja mais importante até do que na primeira temporada. E no final, a gente vai ver que a Pérez decifra a mensagem ali dos Covenants, né, o áudio que foi gravado lá no relé, que é meio que uma oração deles falando que eles chegaram pra acabar com o Reach, que eles vão levar a cabeça do demônio e que isso vai ajudá-los na sua jornada sagrada para o Halo. Então, assim, é provável que eles vão querer matar o Tiff, né, levar a sua cabeça, e isso pode fazer o envidraçamento de Reach demorar mais pra acontecer, já que eles vão caçar o Tiff primeiro. Enfim, são só suposições que eu tô fazendo aqui, mas é muito interessante, muito impactante essa cena. Então, assim, gente, esses 3 primeiros episódios são muito bons, eu pelo menos gostei bastante, e além de constituir um bom retorno da série, né, a segunda temporada começou em grande estilo, eu também senti uma repaginada, uma cara totalmente nova na temporada, que eu gostei. Eu acho que a série, ela tá um pouco mais sombria, ela tá um pouco mais dinâmica, a fotografia tá melhor, a abertura foi levemente repaginada e melhorou, eu gosto também, e eu sinto que a série tem um tom um pouco mais contemporâneo, assim, do que a primeira temporada, né, que parecia uma série mais antiga, série de TV, assim, e essa segunda tá bem diferente e eu gostei bastante. O que a gente sabe que era uma proposta, né, já que a primeira temporada teve bastante crítica, e aí o novo showrunner quis realmente trazer mudanças nessa segunda temporada, e por enquanto eu tô gostando das mudanças. Tivemos também a diferença do número de episódios, né, então a primeira temporada teve 9 e essa segunda só vai ter 8. Eu acho que isso deixa a trama muito mais dinâmica, porque tem um episódio inteiro a menos, né, 1 hora a menos, então as coisas precisam acontecer mais rápido, e isso pode ser bom porque a gente fica com pouco tempo pra enrolação, né, então a gente vai direto ao ponto, então eu sinto que a temporada tá mais frenética, tá mais dinâmica, eu gosto bastante disso. E outra coisa que colabora também é que agora o ataque dos Covenants está a todo vapor, né, então toda aquela introdução a gente já teve na primeira temporada, e agora eles estão indo e matando todo mundo, e isso é muito legal, então eu acho que essa temporada tem tudo pra ser uma ótima temporada. E outra coisa que muda aqui nessa temporada é que a gente tem muito mais espaço para os personagens secundários, né, isso é outra coisa que foi anunciada também, que a segunda temporada teria, mas isso não diminui o foco no Jon. Então nesses 3 primeiros episódios, a gente teve bastante do Jon, dos dilemas dele, tivemos bastante
bastante, mas ainda assim, outros personagens já vão crescendo aqui, como é o caso do núcleo do Soren, que voltou, né, mas voltou repaginado e eu gostei disso também. Agora, a gente não tem mais só o Soren, que eu particularmente não gosto muito do personagem, mas a gente tem a Laera voltando aqui, né, a esposa dele, mas agora com um papel muito mais importante, o que pra mim é mais interessante. Temos a questão da Quan também, que é uma personagem que a maioria da galera não gostou na primeira temporada. O núcleo dela era muito chato, ela não sustentou muito bem o núcleo sozinha, mas agora ela tá associada a esse núcleo do Soren, né, da Laera, do Kessler, e eu acho que isso pode ajudar, pode ser que a personagem funcione melhor em grupo, né, pelo menos nesses 3 primeiros episódios, eu senti que a Quan foi muito mais interessante do que na temporada passada inteira. Outros personagens que devem ganhar mais destaque aqui é a Rhys e o Vennec, talvez mais a Rhys, né, de forma mais dramática. O Vennec, ele tá se mostrando um cara mais engraçado, né, que tem outras nuances, e eu gosto bastante disso, espero que a gente conheça ainda mais sobre eles. E, gente, eu acho que a série agora tem tudo pra crescer, porque como eu falei, né, o universo já foi estabelecido na primeira temporada, os personagens basicamente são os mesmos, é claro que a gente tem algumas exceções, como é o caso da Cabo Pérez, que a gente não conhece, que vamos ter que entender quem que é ela aí, né, mas a maioria dos personagens já são conhecidos, então a gente consegue daqui partir pra uma evolução bem maior, né, entender bem mais das questões de cada personagem. Eu tô bem animada pra ver isso. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou desses 3 primeiros episódios da segunda temporada de Halo. Tá gostando? Não tá gostando? Preciso lembrar que eu tenho um resumo bem completo da primeira temporada aqui no canal, que eu vou deixar nos cards pra vocês conferirem também. E na próxima segunda-feira nós teremos uma live muito legal com o Paulo do Central Halo Brasil, onde nós vamos falar sobre esse começo de temporada, se tá bom, se não tá bom, expectativas, o que a gente quer ver, enfim, vai ser muito legal, então eu espero você lá na live. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigada se você assistiu até aqui, e eu já espero você no próximo vídeo, tchau!